Boa noite, meu nome é Carla. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho aqui no GEAL. Eu quero falar com vocês hoje, antes da gente iniciar o nosso estudo, que nós estamos com as turmas abertas do curso do ESD. Temos o 1 e o 2 abertos. Quem tiver interesse, nosso e-mail de contato para fazer o curso é esdgeal@gmail.com. Lá vocês podem tirar as dúvidas, receber as informações necessárias e são todos bem-vindos para estudar conosco. O segundo recadinho é que o nosso estudo do Evangelho está sendo de quarta-feira e de domingo às 8 horas. É um prazer recebê-los aqui. Nosso salão de pessoas está vazio, mas a nossa conexão é muito grande na energia, porque a gente se liga através dessa comunicação. Então, antes da gente começar, eu convido todo mundo para acalmar o coração, para a gente entrar numa sintonia com o nosso Criador e com o nosso irmão Jesus, os nossos anjos guardiões, para uma prece singela e tocante nas nossas vidas. Senhor Deus, Senhor Jesus, nossos anjos, espíritos amigos, nós te pedimos que nos amparem todos os dias, especialmente nesses dias de muita aflição, perdas e dores, que nós consigamos enxergar o remédio que cada uma dessas situações traz para as nossas vidas. Lembrando do nosso modelo e guia, Jesus, que nos inspira todos os dias, que deixou um testamento maravilhoso para que nós conseguíssemos colocar em prática. E não só ensinou, como vem nos reforçar o entendimento através desses estudos, através dos encontros religiosos e familiares. Porque onde tem amor, seja virtual, seja pessoal, estamos todos conectados. E quando temos amor, tudo é possível. E a gente percebe que o tempo passa muito mais rápido e que a tempestade logo vira calmaria. Que assim seja. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. O item do nosso estudo é o item 1 e também o item 2, Caracteres da Perfeição. Eu vou ler o texto evangélico, que é do Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui nós temos o capítulo falando sede perfeitos. E nesses itens, caracteres, quer dizer, elementos da perfeição. E no texto evangélico que Kardec nos apresenta, é uma fala de Jesus. E ele nos dá 3 elementos para nós podermos refletir e praticar nas nossas vidas. Quais são eles? Amar, fazer o bem e orar. Mas nesse mesmo texto, Jesus nos diz que é muito fácil fazer essas 3 coisas para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que se dão bem conosco e que fazem bem para o nosso coração. Então o desafio para alcançar a perfeição é amar os nossos inimigos, é amar aqueles que nos caluniam, é amar aqueles que nos fazem mal. Mas como amar os nossos inimigos? Como a gente pode amar um desafeto? Sendo que nós ainda alimentamos sentimentos negativos por essa pessoa. Sendo que ainda guardamos mágoas e rancores. Como nós podemos amar se ainda não sabemos lidar com os nossos sentimentos? O primeiro passo, não odiar. Se não é possível ainda na nossa fase evolutória amar alguém que nos fez tanto mal, começamos então a não odiar essa pessoa.
a não desejar mal para essa pessoa, a não ter pensamentos de vingança. Assim, automaticamente, nosso coração se acalma e nós vamos estabelecendo uma relação mais amorosa, até mesmo com aquilo que sofremos. Quando nós interpretamos que, assim como disse na nossa oração inicial, que é um remédio para a nossa evolução. Se o nosso Pai Criador permitiu que fôssemos caluniados e injustiçados, é porque essa situação é justa na nossa vida e que porventura algum dia tenhamos feito algo que nos trouxe esse merecimento para os dias atuais. Ok, não odiar, mas como a gente não odeia uma pessoa que fez muito mal para a gente, que feriu muito os nossos sentimentos? Perdoando. Jesus veio nos falar de amor, perdão e caridade. E esse é um momento de exercitarmos o perdão. Vamos perdoar os nossos desafetos, inimigos, as nossas mágoas. Vamos tirar esse peso de nós, porque o perdão, ele nos liberta. E o José Carlos de Luca, no livro Pensamentos que Ajudam, ele nos fala também que o perdão ele cura. Quando nós conseguimos desamarrar a nossa vida, o nosso espírito, a nossa alma, dessa mágoa, desse rancor, desse sentimento deletério que nos puxa para baixo e nos segura, aprisionando para as bênçãos que Deus e o universo têm para nós. A gente se abre para receber bênçãos, para receber as glórias de Deus, do universo. E isso reflete em todas as pessoas na nossa vida. Perdoando, nós conseguimos modificar não só o nosso ambiente interno, mas também o externo. Porque quando nós mudamos, tudo muda, tudo se reflete. O pensamento plasma, materializa a nossa volta. E antes de que a gente fale com uma pessoa, a nossa energia chega primeiro. Então nós temos mecanismos para aprender a amar o nosso inimigo. Mesmo que um amor de fato, como sentimos pelos nossos pais, os nossos filhos e amigos queridos, não seja possível pelo nosso inimigo, que a gente já aprenda a fazer exercício de não odiar, não desejar mal e perdoar. É perdoando que a gente se livra da decadência. E Jesus disse: os publicanos e os pagãos não fazem isso de amar as pessoas queridas? Qual o diferencial de vocês? E por que Jesus usou a referência dos publicanos e dos pagãos? Os publicanos eram os cobradores de impostos e taxas do império naquela época. Porém, muitas vezes eles cobravam em excesso e não eram muito honestos nas suas transações. E por isso não eram muito gostados, assim, né? Eles eram meio detestados pelos judeus e pela população. Da mesma forma, os pagãos, que eram aqueles que acreditavam em vários deuses e não acreditavam no Deus único, que eles chamavam o Deus de Israel, mas que com o nosso estudo a gente aprendeu que Deus é de todo mundo, até daqueles que não têm religião. E até mesmo de todas as pessoas que nem sabem que Deus existe ou que ainda não despertou essa consciência, porque tem uma pulguinha na cabeça de cada um. Então Jesus usou a imagem do publicano e dos pagãos, porque eram pessoas que os judeus não gostavam. E se a gente já se considera bom e consegue ver o defeito do outro, para a gente conseguir exigir do outro algum comportamento, a gente tem que ser melhor. Aliás, tem uma frase que eu ouvi, eu não sei a autoria, mas fala assim: se nós nos achamos tão melhores que os outros, por que nós incomodamos com o erro deles? Sendo que eles sabem menos que nós. E num jogo de intenção benéfica, Jesus tocou o coração dos judeus dessa forma, esclarecendo para eles tentarem abrir o coração deles, porque amar as pessoas queridas realmente é muito fácil. E o desafio para ser perfeito é amar os inimigos. Jesus fez isso. Não que por ele considerasse as pessoas como inimigas,
mas as pessoas o consideravam dessa forma. As pessoas o caluniaram e difamaram e fizeram injustiça para ele. E ele perseverou. E são esses exemplos que nós temos que trazer para as nossas vidas. Existem muitos momentos difíceis que nós passamos e nós temos que lembrar dessas palavras, dos elementos para sermos perfeitos. Amar a todos, fazer o bem e orar. Orar sempre, vigiar e orar, vigiar os pensamentos, a nossa própria vida e orar sempre, na alegria, na tristeza, no desespero, na bonança, em todos os momentos. Isso trabalha o nosso campo magnético e atrai espíritos amigos, atrai energias e pessoas positivas para a nossa vida. Traz Jesus para o nosso lar, quando fazemos evangelho no lar, ou até mesmo nossa oração silenciosa e aparentemente sozinhos, porque não estamos sós. Nosso anjo está conosco, os espíritos amigos e Jesus também, que capta o nosso pensamento e vai ao nosso socorro, compartilhar conosco a nossa oração. Orar, fazer preces, rezar, tudo isso é a mesma coisa e atrai muito bem para nós, para nossa família, a vizinhança, e a gente colabora com a energia do nosso globo, favorecendo a nossa evolução, auxiliando a lei do progresso. E tem um outro ponto que eu quero falar agora desse mesmo texto evangélico. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Ora, Deus não é a suprema perfeição? Ele não é perfeito em todos os seus atributos, em todas as qualidades que nós, limitados que somos, conseguimos trazer para Ele? Como nós vamos ser perfeitos como Deus? Jesus não queria dizer para nós nos igualarmos a Deus, porque se nos igualássemos a Ele, Ele não seria Deus, porque Deus é suprema perfeição, sabedoria, bondade e todos os outros atributos. Então a nossa perfeição não é absoluta como a perfeição de Deus, mas uma perfeição relativa, que é gigantesca. E o exemplo que nós temos dessa perfeição relativa é o próprio Jesus. São os anjos. Nosso rumo é a angelitude. Nós não retroagimos na nossa evolução. Podemos relutar piamente em estacionarmos, em dificultarmos o nosso desenvolvimento e ainda assim, de quebra, atrapalhar o de algumas pessoas. Mas isso é por tempo limitado. Em breve, Deus vai dar um empurrão para nós. E onde vem? Geralmente na dor. Se não vamos por amor, usando o nosso livre-arbítrio para uma boa causa, Deus vai tocar o nosso coração de uma forma mais intensa que nos faça perceber aquilo que nós precisamos evoluir. Por isso que em qualquer dificuldade, em qualquer dor, doença, problema, a gente tem que procurar entender o que Deus quer nos dizer com isso, o que nós precisamos aprender. É essa a perfeição. Vamos rumar em Jesus, usá-lo como nosso alvo e objetivo, não como uma imitação barata, mas como humildes que aceitamos o ensinamento daquele que já chegou lá, daquele que doou a sua vida aqui na terra para nos exemplificar. Deixou seu legado através das palavras e que o Espiritismo vem nos auxiliar no entendimento. E mais, Jesus nos abriu os olhos e Kardec escreveu nessa passagem que dentro dos nossos vícios, as nossas mazelas, sejam quais forem, nós podemos procurar que encontraremos o orgulho e o egoísmo, que são os elementos que nos atrasam e nos afastam de Deus. Eles dificultam e bloqueiam a nossa possibilidade de fazer a caridade, de realizar o amor, porque amor e caridade são a mesma coisa. Então a gente tem que refletir onde estamos sendo orgulhosos e egoístas.
para realizarmos plenamente essa caridade que é a razão da nossa salvação. E no Evangelho eles falam, que as virtudes, os elementos que estão nas virtudes do amor e da caridade são benevolência, indulgência, abnegação, devotamento. Todos itens de entrega, de auxílio, de amor, de fazer o bem e de oração. Nós vamos encontrar isso em toda a codificação espírita e em todas as palavras de Jesus. E o apóstolo Paulo, que eu gosto muito, e sempre que eu tenho uma oportunidade, eu falo dessa parte da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. É a primeira carta, o capítulo 13. Ele nos traz uma definição muito bonita de amor. Está nos versículos 4 a 8. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se orgulha, não é soberbo. Não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Podemos enxergar Jesus nessas palavras. Podemos encaixar cada uma delas em cada ato de Jesus, exemplificando. A grandeza de Paulo era tamanha que ele conseguiu sentir isso, não só saber, mas ele sentiu. E nessa união de caracteres, ele nos exemplifica as diversas formas de amar. E nós podemos acrescentar que amamos com o olhar. Nós amamos quando cuidamos da natureza, dos animais. Nós amamos quando nos permitimos vivenciar tudo isso. E tem mais uma coisa que eu quero falar. Jesus disse para a gente amar os inimigos. Quantas vezes nós não somos os nossos próprios inimigos? Quantas vezes nós não nos deterioramos, nos humilhamos e nos exigimos essa perfeição absoluta que sabemos que nessa fase evolutiva não nos é possível. Não devemos nos apegar nessa informação, na nossa imperfeição, mas devemos ter plena ciência dela para aceitarmos os nossos limites e potencializarmos as nossas virtudes. Porque sabendo dos limites, nós conseguimos trabalhar aquilo que somos fracos, aquilo que precisamos melhorar. Então não podemos ser o nosso próprio inimigo. Temos também que nos amar, fazer o bem para nós e orar. O ato de orar beneficia quem está orando, aquele que ele pede e tudo que está em volta. E também orar por nós. Porque também somos necessitados da bondade do nosso Pai que está no céu, que está pronto para nos ouvir e nos auxiliar. E mais uma leitura da Joana de Ângeli, num livro para mim favorito, Messe de Amor, o capítulo 5, Embora Imperfeito. Há quem, injustificando a própria imperfeição, mobilize a preguiça, espalhando a inutilidade. Unge-te, porém, de amor e levanta-te da iniquidade para socorrer outros iníquos. O amor é a árvore que, para produzir, necessita ser plantado. Todos carregamos agonias nos íntimos tecidos da alma, e o trabalho de auxílio aos outros é medicação colocada em nossa própria dor. Perdoa também tu e ama, ajudando sempre. Perdoar, ajudar, aceitar nossas limitações é o maior exercício que nós podemos fazer, não só para evoluirmos, mas para o nosso bem-estar, para a busca da consciência tranquila e da felicidade. E para encerrar, vou fazer mais umas leiturinhas aqui, uma delas da Joana de Ângeles e a outra do Paramahansa Yogananda, para ilustrar um pouco mais o nosso aprendizado. Agora é a Joana de Ângeles no livro Jesus e Atualidade.
o capítulo Jesus e Amor. Sempre havia amor em sua trajetória, na trajetória de Jesus, iluminando as vidas e amparando as necessidades dos corpos, das mentes, das almas. O amor norteava-lhe os passos, as palavras e os pensamentos. Ela resumindo para nós as ações de Jesus, mais uma vez nos dando dica de como exercitarmos o Evangelho de hoje nas nossas vidas. E o Paramahansa Yogananda, o hindu, o caminho para a liberdade é através do serviço para os outros. Para a gente poder servir, para a gente poder fazer esse bem que Jesus nos diz, a gente tem que estar desimpedido. A gente tem que ter perdoado, tem que estar livre para receber o amor. Até mesmo para aprender a amar umas pessoas que nós ainda temos dificuldades. O convite de hoje é para cada um refletir essas situações nas suas vidas, eu na minha, levando Jesus conosco, lembrando desses 3 elementos da perfeição: o amor, fazer o bem e orar, não só quem gostamos, mas também os nossos desafetos. Vou convidá-los para um Pai Nosso de encerramento e até a próxima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males, que assim seja.